Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos continuar então no capítulo 23 da obsessão e vamos lembrar rapidamente, né, que há 3 tipos de obsessão que foi mencionada, trabalhada: obsessão simples, fascinação e subjugação, certo? As causas. Agora a gente vai para como a gente pode combater isso, né? Como a gente pode combater? Vamos ler aqui o parágrafo no qual a gente estava terminando. A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado energia necessária para dominar os maus espíritos, e por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta de concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito, mas com essa ascendência não pode ser senão moral. Não é dado senão a um ser moralmente superior ou superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um tão grande poder para afastar o que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Então veja aqui que existe uma necessidade de chamar por uma entidade que seja elevada para poder subjugar, não, submeter, né, aquele espírito obsessor pelo simples desnível moral, que é o que conta no plano espiritual, né? Quero comentar aqui a ideia que ele citou aqui, né, formas de se agindo pelo magnetismo, né, formas de se atuar sobre o espírito que está ali. Eu queria colocar neste pedaço aqui a, a apometria, né, que é uma derivação aqui do espiritismo, criada na década de 70 aqui no Brasil pelo doutor, o professor José Lacerda, que ele, na apometria, o que se faz? Né? Pode, na presença da pessoa que está obsidiada, então, a técnica do professor José Lacerda era de se subdividir o espírito da pessoa obsidiada nas suas encarnações passadas. Resgatar momentos da qual ela acabou ganhando essa obsessão. Mas também chamar o obsessor, trazer o obsessor presente, né? Um espírito encarna o obsessor, e aí é trabalhado ali as condições morais para que esse obsessor deixe o obsidiado. E aí sempre de forma moral, né? Mas muitas vezes eles usam como um aprisionamento energético desse obsessor, para poder retirá-lo. Então é um trabalho que tem as características, judiciais, vamos dizer, judiciais não, policiais, tem características científica, policial, para um tratamento de obsessão muito interessante, né? Então, a gente pode ter uma outra playlist e falar sobre apometria, mas se você quiser se interessar nesse assunto, conheça lá um pouco do trabalho da apometria.
Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. Então veja que isso aqui é do século XIX, certo? E o que eu acabei de citar da apometria é alguma coisa é do século XX, então na década de 70. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar por um médium seguro os conselhos de um espírito superior ou de um anjo guardião. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram, sem cessar, dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados. Eram cortados, rasgados e cheios de buracos, por mais cuidado que tomassem em guardá-los sob chave. Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvo de maus gracejadores, mas essa persistência e as preocupações que tomavam lhes afastou essa ideia. Não foi senão depois de algum tempo, por alguma indicação, que creram dever a dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de remediá-los, se fora possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos evidentemente era malévolo. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade e inacessível a todo bom sentimento. A prece, todavia, parecia exercer uma influência salutar. Mas, depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a esse respeito o conselho que deu um espírito superior. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las, e não tenho melhor conselho a lhes dar que descerem em sua consciência para aí se confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas e não justificam por seus atos piedosos o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar seu próximo, e o espírito que as obsidia toma sua revanche porque foi o seu burro de carga quando vivo. Não tem senão de procurarem em sua memória e verão logo que com quem estão ocupadas. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas e apenas sua presença bastará para afastar o espírito mau, que não se agarrou a uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces para aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Então, é aqui, né? As pessoas obsidiadas não pode esquecer, né, que deve ter algum tipo de afinidade com o espírito obsidiador, né, obsessor.
E essa afinidade está ligada geralmente à condição do caráter, né, da pessoa. Os defeitos, né, da alma, os defeitos que a gente tem, todos eles enraigados no orgulho, né, egoísmo, vaidade, etc., são geralmente os motivadores, né, ou os atratores para que espíritos obsidiadores possam estar ali obsidiando a pessoa. São as frequências mentais que a gente sempre falou aqui. Ante a observação de que essas palavras não pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-las para transmiti-las, o espírito ajuntou: devo dizer o que disse e como o disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem o mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Ressalta daí o ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores, e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons para a prática do bem. Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder do que os maus e sua vontade basta para distanciar estes últimos, mas não assistem senão àqueles que os secundam pelos esforços que fazem para se melhorarem. De outra forma, afastam-se e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem chegar. Esses dissabores frequentemente são a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que, há 12 anos, atingia-lhe toda espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Ora, eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite. Ora, eram os seus cavalos, seus carneiros ou mesmo os seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de que lançaram um feitiço sobre os animais. Crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o do vigário de sua cidade, pediu o nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as doenças do gado desse homem provêm de suas estrebarias que estão infectadas e que ele nada faz para reparar, porque isso custa-lhe. Terminaremos esse capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Bom, conclusão aqui sobre o criador lá dos animais, né? Ele parecia ser, né, preocupado com os animais, com as suas criações, pedindo socorro por esse, por aquele, né? Enfim, o que ele tinha que ter feito era simplesmente cuidar das instalações da qual os animais estavam, né? Então estava tudo infectado, morriam, mas isso custava-lhe dinheiro. Então ficava aí à mercê de acreditar que alguém pudesse fazer alguma coisa por ele, pontando a culpa em demônio, em bicho, né? E na verdade era uma falta de realmente capricho dele com a sua criação, né? E é aquilo que a gente, hoje, ainda a gente consegue, né, até ver isso. É horrível a gente ver pessoas que têm seus animais, que criam cachorro, por exemplo, em coleira, né? Como é que a pessoa pode colocar um cachorro na coleira?
Então por que ela cria o cachorro? Cria o cachorro para dizer que tem poder sobre alguma criatura. Né? Que ele é dono, ele exerce o poder. Mas na verdade ele só maltrata. E o maltrato sabe que tem consequências, né? Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Então, a primeira pergunta: por que certos médiums não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles e como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Então já dá para imaginar que a culpa está naquela pessoa que está sendo querendo se livrar do espírito, né? Ela mantém ali uma ligação mental. Vamos ver. Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente é um médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações. Seu fluido se identifica antes com o espírito do que com o do outro. É o que dá um grande império àqueles que querem abusar. É o que eu falei. As vibrações mentais daquele médium vão atrair espíritos inferiores, de acordo com as vibrações desse médium. Então, se ele é uma pessoa de extrema vaidade, é um tipo de obsessor. Se ele é uma pessoa perniciosa, né, sensualista, é um outro tipo de espírito que ele vai. Se é uma pessoa dominante, irritável, é um outro tipo de obsessor. E assim vai cada qual com a sua vibração. Segundo, parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade impreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Resposta: isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Então é aquilo, né? As pessoas, ao julgarem que a pessoa é boa e que deveria estar sendo melhor atendida, não enxergam o verdadeiro defeito que a pessoa tem. Então não é que a pessoa não os tem, é porque ela os mascara, né? Então e as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem identificar atrás dessa máscara. Há alguém da Terra que possa se dizer perfeito? Ainda continua a resposta do Espírito. Há alguém na Terra que se possa dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos em velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem, mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rançoso, maldizente e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então, combate-se a obsessão pensando em ser bom, né? Em ser bom, ou seja, fazer uma reforma íntima que você vai se aproximando dos bons e, portanto, afastando os maus espíritos. Terceira,
A obsessão que se opõe a que um médium obtenha as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Resposta: eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas, nada farão. Não basta a um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria, assim, uma punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Quinto, não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os. Sim, é o que não se faz e o que não é preciso negligenciar em fazê-lo. Porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosamente e religiosamente. Pelos sábios conselhos se pode induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. É aquilo que foi dito lá atrás no outro vídeo, né? O espírito obsidiador tem suas características más, e o espírito e o médium, né, que foi obsidiado, pode, através do exemplo, da prece, né, de alguma forma, fazer com que o espírito se melhore, né? E aí, portanto, acabou a obsessão. Ainda na mesma questão, como um homem pode ter, quanto a esse assunto, mais influência do que tem os próprios espíritos? Resposta: os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que moralizam, no início não os escutam e se riem, depois, se aquele sabe prendê-los, acabam por deixar-se tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com essa natureza. E, vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. Sexta, a subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Resposta: sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Se-lhes ia necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Sétima e última questão. Que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Olha só. Resposta:
Você pode interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos, nem impedir a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistas. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa. Então veja, né, as pessoas falam, não, mas esse espiritismo, a mediunidade causa tantas dificuldades, e traz isso, traz aquilo, se a gente parar com essas comunicações, não seria melhor? E aí foi a resposta, né? Que nem a criancinha que tampa o olho lá e pensa que ninguém está vendo ela. Claro que está todo mundo vendo ela, ainda com os olhos tampados. Então veja que é essa a grande verdade, né? Veja que à medida que a humanidade cresce, mais e mais e mais e mais e mais conflitos entre as pessoas vão aparecendo. Se você só tem duas pessoas, você só vai ter conflito entre duas pessoas. Mas se você tiver milhões de pessoas, você vai ter milhões de conflitos, né? Então você vai ter sempre uma quantidade grande de possibilidade de ter conflitos entre as pessoas, e aí, portanto, ninguém evoluir. Então, se quer a evolução, é melhor que se conheça os métodos do Espiritismo, que até agora, então, têm sido os melhores e os mais adequados. Para quê? Para divulgar as verdades trazidas pelo Cristo. Não podemos esquecer que o Espiritismo se desenvolveu para a melhoria das pessoas através das boas comunicações. E essas boas comunicações são aquelas atreladas a quem? Ao Evangelho de Jesus. Então, gente, a gente termina esse capítulo. Deixa seu like. Se você não está inscrito, se inscreve, me ajuda a levar essas comunicações a mais e mais pessoas. Se você puder, compartilhe na sua rede social. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta, vivendo